A dificuldade com memória recente é um problema geral do nosso tempo. Poucos reclamam por não lembrarem um ou outro fato antigo, mas a maioria está insatisfeito com a sua memória recente. Nesse vídeo eu vou mostrar 10 maneiras práticas de reforçar a sua memória e evitar esquecimentos. Já que eu vou rodar a vinheta, você aproveita se puder e clica na mãozinha do like. E no final do vídeo, ao invés de um exercício como eu faço sempre, eu vou mostrar uma dica essencial para exercício físico. Olá, eu sou o Dr. Zé Rodrigues. A palavra de médico hoje é sobre memória e os esquecimentos do dia a dia. E sempre que pensamos em memória, é inevitável lembrar da doença de Alzheimer, que todos tememos. Mas para você não perder a memória, você tem que treinar seu cérebro. E uma das razões que mostra a importância de treinar a mente é um fato curioso. Nosso cérebro tem um recurso muito importante para economizar energia e potencializar o seu uso. Ele desliga as áreas que não estão sendo utilizadas para economizar energia para utilizar nos setores mais ativos. Quando você começa a notar dificuldade com memória recente é porque tem áreas do seu cérebro que não estão sendo usadas. E memória é como músculo, você tem que exercitar para continuar funcionando. Daí a importância de ter atenção em tudo que você faz, mesmo que sejam tarefas rotineiras. É o que eu vou mostrar nessas 10 maneiras práticas de estimular seu cérebro e, consequentemente, melhorar sua memória. Número 1. Evite alimentos que comprometem sua memória. Os efeitos da resistência insulínica sobre as áreas do cérebro responsáveis pela memória estão mostrando que a doença de Alzheimer pode ser o diabetes do cérebro. O diagnóstico de Alzheimer leva em conta o acúmulo cerebral de fragmentos de proteína chamados de beta-amiloides. Esses fragmentos se movem livremente pelo cérebro e se ligam aos neurônios, onde bloqueiam as sinapses, que é a comunicação entre as células cerebrais. Não tendo essa comunicação, não há formação de memória. E tudo leva a crer que as tais placas amiloides presentes no cérebro das pessoas com doença de Alzheimer não são a causa da doença, mas sim uma forma do cérebro se defender das agressões cerebrais do açúcar. Mas existem vários outros candidatos a alimentos ou produtos alimentícios que são ladrões de memória. Por exemplo, se você tem inflamações de repetição, como rinite, sinusite, bronquite, dermatite ou qualquer outra ite que se repete, tem algum alimento incompatível com você entrando pela sua boca há muitos anos. Embora o leite de vaca seja o item mais comumente associado a infecções de repetição, pode ser algum outro item alimentar com o qual seu organismo não se dá. Uma perda aguda de memória que está te incomodando agora, na verdade ela já está sendo gerada há décadas. E é simples comprovar isso. Veja como adultos com infecções de repetição têm problemas com memória recente, foco e atenção. Itens alimentares que causam inflamação variam de pessoa para pessoa, ainda que existam alguns alimentos que são os suspeitos de sempre. Só uma pessoa pode saber quais os alimentos que causam problema ao seu organismo e ao seu cérebro. Você. Não se guie pelo que pode dar prazer pela boca. Isso foi construído às custas de muita propaganda, maus hábitos adquiridos e vários aditivos químicos cuidadosamente estudados para tornar os alimentos irresistíveis e viciantes. E por incrível que pareça, ainda tem uma questão emocional. A carência afetiva e problemas com autoestima, que constituem causas de apego ao doce. 2. Exercite-se com vigor. Não é novidade a influência do exercício regular sobre a saúde geral e naturalmente sobre a memória. Haja vista a profusão de estudos científicos mostrando como que o sedentarismo anda de mãos dadas com a perda de memória. Mas alguns estudos mais novos mostram um ganho mais acentuado na memória quando o praticante de exercício físico consegue fazer uma atividade com mais vigor. São os chamados exercícios intervalados de alta intensidade, conhecido pela sigla em inglês HIIT. E você pode aplicar o HIIT em qualquer tipo de exercício regular que você esteja fazendo. Basta acelerar o ritmo por um curto período. Por exemplo, numa simples caminhada. Se você, a certos intervalos, acelerar o passo durante 1 minuto e depois diminuir o ritmo para recuperar o fôlego, pronto, você estará aplicando o HIIT na sua caminhada. E ainda por cima você amplia os efeitos do exercício físico no seu organismo. Terceiro, cuide do sono.
Assim como é visível a piora da memória em períodos de pouco sono, é indiscutível o papel do sono regular na recuperação da memória. Por causa da influência do sono, a ciência tem estudado com afinco a duração ideal do sono para o adulto. E tudo leva a crer que nós precisamos mesmo de uma duração adequada do sono noturno para a preservação da nossa memória. E o mínimo necessário está em torno de 7 horas de sono noturno para o adulto. Há um pequeno número de pessoas que se satisfazem com poucas horas de sono, há uma outra fração de indivíduos que precisam de muito mais horas de sono para se sentirem refeitos, mas a grande maioria, certamente como eu e você, precisamos daquelas mesmas 7 horas que a ciência concluiu para a gente manter a nossa mente em bom estado. Antes de eu continuar o assunto, vou te dizer umas palavrinhas. O interesse que um vídeo desperta é medido pelo número de likes. Portanto, você pode ajudar nessa causa, dando o seu like, se você puder. E também estamos na campanha dos 100 mil inscritos nesse agosto de 2021. Se você já é inscrito, convoque mais pessoas, conversa com a sua turma. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, é totalmente de graça, é só clicar em inscrever-se. Traga mais gente para esse time da longevidade com qualidade de vida. Agora, continuando nosso assunto. O sono é um momento em que o cérebro se desintoxica. Por isso, deixar de dormir o que o seu cérebro precisa vai mantendo o cérebro intoxicado. E a primeira consequência disso é o prejuízo da memória recente. E nunca é demais lembrar que o manuseio do celular próximo da hora de dormir é uma das causas de sono de qualidade ruim. E que alguns itens alimentares que contêm cafeína, como o próprio café, alguns chás, refrigerantes, energéticos, quando consumidos de tarde ou de noite, podem também prejudicar a qualidade do sono. Outra coisa é o jantar, que deve sempre ser leve, não deve conter frituras e um mínimo de proteínas, porque a digestão pesada compromete a qualidade do sono. E a última recomendação em relação ao sono envolve os medicamentos para dormir. Todos os medicamentos sedativos, assim como antidepressivos e ansiolíticos, com o tempo vão pavimentando o caminho da falta de memória. Reveja seu estilo de vida, porque se você desenvolver hábitos mais saudáveis, você restaura seu sono e se livra desses medicamentos. E como os efeitos desses medicamentos sobre a memória são proporcionais à dose e ao tempo, converse com seu médico para avaliar a dose mínima necessária para o seu caso. 4. Saia da rotina. Tomar banho no escuro ou vestir-se de olhos fechados são 2 bons exemplos. Com isso, você se obriga a fazer essas tarefas rotineiras prestando atenção no que está fazendo. Ao romper o automatismo, você traz para a consciência aquilo que era apenas um ato mecânico. Assim como mudar o caminho que você faz todo dia, ou mudar o relógio de pulso, ou trocar a mão que manuseia o mouse, ou mudar a mão que digita no celular. Tudo isso são formas de sair da rotina, fortalecendo o foco e a atenção e favorecendo a memória recente. Porque o cérebro volta a ativar e estimular essas áreas. Ao sair da rotina, você se obriga a ter mais foco e atenção. 5. Faça contas mentais. Com a presença constante do celular e seus rápidos aplicativos, é muito mais rápido usar um app para calcular o troco da padaria do que fazer a conta mentalmente. Mas exercitar o cérebro com as pequenas contas do dia a dia estimula seus neurônios, trabalhando seu raciocínio lógico de forma cotidiana. E quem vai agradecer isso é a sua memória recente. 6. Aprenda coisas novas. A internet nos trouxe o benefício de termos ao nosso alcance, a qualquer momento, aprendermos praticamente qualquer coisa pelo celular ou pelo computador. Tem gente ensinando de tudo na internet. Aprender uma coisa nova que faça sentido para você e que tenha utilidade, seja como hobby, lazer ou atividade profissional, também é um excelente exercício para o cérebro como um todo. 7. Relembre o seu dia. Esse treinamento para a memória tem 2 momentos complementares e práticos. Uma boa maneira de terminar o seu dia é quando você for deitar, aguardar o sono enquanto se lembra do que fez naquele dia. Tente se lembrar das pessoas que encontrou, do que almoçou, do que jantou, do que lanchou, do que fez e do que deixou de fazer naquele dia. É uma boa forma de preparar seu cérebro para o sono, exercitando sua memória. Por outro lado, ao acordar, use alguns momentos para se lembrar dos fatos marcantes do dia anterior.
Inclua nesse exercício a lembrança das roupas que usou. Você já começa sua jornada exercitando seu cérebro e colocando a memória em dia. 8. Faça atividades mentais estimulantes. Se você já pratica jogos de caça-palavras, quebra-cabeças, sudoku ou palavras cruzadas, você já sabe o tanto que essas práticas ajudam na manutenção da sua memória. Se você não desenvolveu esses hábitos, comece com algum deles. Há conhecidas revistinhas e inúmeros aplicativos por celular com esses jogos e desafios que você pode começar a utilizar nos seus momentos de lazer. Outro treino interessante para a mente é o hábito de fazer anotações enquanto estuda, ou lê, ou assiste vídeo ou filme de seu interesse. É uma forma interessante de memorizar, exercitando seu cérebro. Com um detalhe, os estudos mostram que anotações à mão ganham de longe da digitação como instrumento de memorização. 9. Andar de costas. Novas descobertas mostram que o cérebro usa o recurso de inverter os eventos e os dados de um fato ao recordá-lo. Seja por isso ou pela simples associação de memória e passado, andar para trás é comprovadamente um exercício que estimula a memória. 2 grupos foram testados no quesito de lembrar detalhes de um fato comum a todos os participantes. Pois o grupo de pessoas que faziam o exercício de andar de costas foi o que mais detalhe lembrou em relação ao fato. Esse expediente é tão interessante que o simples fato de se imaginar andando para trás já beneficia o esforço da memória recente. Com os devidos cuidados para não provocar acidentes, inclua andar de costas no seu exercício ou até mesmo pratique em alguns momentos na sua casa. 10. Esteja mais atento. A frase que mais resume essa parte é um conselho indiano. Ao lavar pratos, se sinta o prato. Estar atento ao que você está fazendo e sentir-se presente é um excelente exercício para o cérebro. Fazer as coisas com atenção longe dali rouba a memória, porque o cérebro entende que não precisa fixar as lembranças. Pelo contrário, praticar atenção no que você está fazendo exercita seu cérebro, principalmente no que tange a foco, atenção e memória recente. E é simples assim, apenas prestar atenção no que está fazendo, com foco no presente. E de quebra, é um dos tratamentos para a ansiedade. Agora a dica sobre exercícios físicos. Embora eu já tenha mostrado aqui vários exercícios físicos meus, inclusive para aquelas pessoas que dizem não ter tempo, tem uma questão sobre isso. Dar prioridade para exercício físico é você mostrar para o seu cérebro que você tem importância. Desenvolver atitudes para o cuidado com você e para o amor próprio tem várias boas consequências para a sua saúde e ainda por cima melhora sua autoestima. Exercício físico, afinal, é um bom tratamento para ansiedade, depressão, insônia e para falha de memória. É essa minha dica final. Até o próximo vídeo.